E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Erva Brava, da Pauline Tort, ou Tort, eu não sei se pronuncia o T final, da Fósforo, um livro de contos que saiu pela editora Fósforo em 2021, 104 páginas. É um livro de contos, o primeiro livro que eu leio da autora, um livro que tem orelha de Itamar Vieira Júnior e essa capa ótima aqui de uma das artes do Rodrigo Yudi Honda. Eu não sei se vocês já viram ele nas redes sociais, ele é bem famoso nas redes sociais com pinturas que ele faz de situações do cotidiano brasileiro. É bem interessante o tipo de arte que ele faz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês acompanhem também a obra dele. Bom, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Como eu disse, eu sou o Luigi, esse canal aqui, a Acrópole Revisitada, ela é destinada a falar sobre literatura. Esse canal fala sobre livros no geral e mais especificamente sobre literatura brasileira contemporânea. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, beleza? Mas antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, me ajudar a chegar aí nos 2.000 inscritos, compartilhando com os amigos, nas redes sociais, etc. Bora falar então do Erva Brava, belo livro. O que é mais marcante, assim, quando a gente vai lendo os contos, são 12 contos presentes no livro, é uma cidade enquanto personagem, um local enquanto personagem. Sim, muitas vezes o espaço, ele diz tanto, ele é tão importante na trama que ele se torna muitas vezes um personagem. E aqui, personagem é a cidade de Buriti Pequeno, que fica no estado de Goiás, centro-oeste do Brasil. E é muito interessante porque a gente vê os personagens desses contos agindo, reagindo, vivendo, interagindo dentro desse espaço. Então o espaço aqui é que une os personagens dos contos do livro. Lembrei bastante do livro Santuário, da Maya Fawkes, que eu cheguei a fazer uma resenha no blog, não fiz aqui no canal, que também tem essa cidade, uma cidade como personagem, né, e os contos vão se conectando nesse sentido, né, os textos vão se conectando, essas pessoas aparentemente típicas do interior do Brasil que vão se conectando por meio dos contos. Quanto à estrutura, então, além de serem esses contos que de certa forma dialogam entre si e que têm uma mesma personagem, que é a cidade, vamos falar um pouquinho sobre a maneira como a autora escreve, né? O que a gente pode notar aqui o narrador, né? O narradora em terceira pessoa, geralmente é aquele que concentra mais a voz aqui. Os personagens falam menos, falam bem pouco, e quando falam, falam por meio de um discurso indireto livre muito bem construído. Para quem não sabe, esse discurso indireto livre é aquele estilo em que a fala do personagem muitas vezes parece vir da boca do narrador, mas não tem muitas referências gráficas que fazem essa mudança, mas fica num dinamismo muito legal para a leitura e a autora faz de maneira muito boa aqui no livro. E essa cidade, esse habitat, podemos dizer assim, desses personagens, atua como se fosse como um microcosmos do mundo, sabe? É como se o mundo tivesse sido reduzido para aquele meio, para aquela situação, e o que a gente tem de estereótipos ou de questões humanas, no geral, ela está presente dentro desse universo que é a cidade de Buriti Pequeno. E tudo isso culmina num conto final, no último conto do livro, que tem tons apocalípticos, quase como se fosse uma revolta, uma vingança de quem foi esquecido e ultrajado pela cidade ou pelas pessoas, ou boa parte das pessoas que constituem a cidade. Bom, então quais são os temas recorrentes aqui no livro? A gente poderia destacar vários, mas eu vou colocar alguns que me chamam mais atenção. O primeiro é os latifúndios, né? O desmatamento desenfreado para a criação de grandes lavouras, para plantio de soja, por exemplo, acabando com o ecossistema, inclusive culminando no outro tema que também é um pouco ali aparece no livro, que é a morte de animais, etc.
Esse é um tema muito interessante. Falando de tradições também, tradições, interessante que a questão das tradições, né, parece que do conservar, né, a palavra de conservar ou conservador de alguma maneira pode ter um sentido negativo e um positivo, ou seja, o que é bom, o que é tradicional, o que é marcante, identitário, conservar, e o que pode ser mudado para a igualdade dos povos, para a justiça, ser transformado, e aí num tom mais progressista. Aqui me parece que o que é ruim, pelo menos dentro desses personagens, ou parte desses personagens, o que é ruim parece que querem conservar, e o que é bom parece que querem destruir. Então parece que é uma inversão aqui dessas questões. Más condições de trabalho, políticos que usam dinheiro público para coisas ridículas, entre outras coisas, são temas bastante recorrentes. Sem contar uma elite, né, dominante, que exerce a sua influência sobre pessoas pobres, convencendo-as de vender suas terras, pessoas sem instrução, pessoas que têm pouco conhecimento e sendo exploradas então por essas pessoas maiores. O ranchão ficou para trás. De onde está, Rita já não consegue ver o vale, a fumaça que sobe dos fogões, a lenha às 11 horas, as casas de barro, os trilheiros, as espigas de milho. Estica o pescoço e vê apenas eucaliptos plantados junto à sede de uma fazenda rica, campos sem fim de um verde monótono, lavrados por uma máquina amarela que anda em zigue-zague. Fazia tempo que Rita não vinha por esses lados. Não sabia que ali já se encontravam tamanhos vazios. Então onça não tem mais, ela pensa, sentindo de repente que tem mais medo da soja do que dos bichos. Esse trecho que eu acabei de ler aqui é do conto O Cabelo das Almas. Justamente toca nessas questões, né, de pessoas instruídas abusando das pessoas menos instruídas, mas principalmente falando da questão da tomada total da paisagem brasileira pelo soja, né, dos grandes latifúndios. E eu confesso que eu estava sentindo falta da literatura brasileira tratar essa temática. Eu, pelo menos, não conheço, evidentemente que eu não conheço toda a literatura brasileira contemporânea, mas eu sentia que era uma coisa importante falar dessa agroindústria, né? Que explora, que mata, que envenena, porque assim, essa questão desse nosso imaginário coletivo, do homem do campo, do ser humano do campo, que trabalha a sua terra, sua pequena propriedade, que vende seu produto regionalmente, que se sustenta ali, ele está em fins de extinção, está em caminho para a sua extinção. Isso praticamente não existe mais, com os êxodos rurais que tivemos nas últimas décadas, as pessoas vindo para a cidade e os grandes latifúndios tomando conta de tudo. Então é justamente uma realidade muito pulsante do Brasil, inclusive nessa região onde a cidade se situa, né? É uma região claramente, se você for para o centro-oeste mesmo, você quase já não vê o cerrado, você vê a plantação de soja. Além desse conto que eu falei, há outros que merecem destaque. Por exemplo, o conto Má Sorte, que é a história de um funcionário que vai trabalhar num silo de grãos, aqueles silos onde são armazenados, estocados os grãos, e ele tem um acidente e ele corre um grande risco de morte, né? E aí é preciso todo um destacamento de bombeiros, de pessoas para poderem ajudar. E aí é o que é muito interessante, o contraponto essa pessoa que é um funcionário está preocupado em causar todo um problema para o patrão, né? E o patrão, desumano, está mais preocupado com o que ele pode perder do que necessariamente salvar a vida desse empregado, né? Isso vem sendo retratado em vários livros e eu venho falando muito aqui. É reflexo de uma sociedade que ainda tem um perfil escravocrata, ou seja, o patrão não pode perder nada, a vida de um funcionário não vale absolutamente nada, porque o que vale é o dinheiro. Mandiocal é um baita conto, talvez um dos que eu mais tenha gostado do livro. É difícil falar do conto sem dar spoilers, assim, sabe? Mas basicamente um homem está trabalhando no seu quintal, e esses pequenos produtores de terra estão trabalhando no quintal, e
acha um corpo, né? Um corpo humano enterrado ali há muito tempo. E a partir disso, histórias, não só um corpo, mas várias histórias vão sendo desenterradas. E o conto trata, entre outras coisas também, de violência doméstica e também sobre perpetuação no poder de famílias que estão há várias gerações, como políticos que dominam, que são sempre eleitos, entra filho, pai, neto, neta, etc., no poder. São alguns easter eggs que na verdade a autora coloca aqui, mas a gente consegue traçar essa linha. E eu quero destacar mais um conto aqui, que é O Mal no Fundo do Mar, que é um conto sobre uma benzedeira. Olha, você tendo essa fé, você acreditar ou não entra na história aqui, né? Eu, inclusive, me considero uma pessoa bastante cética, mas a questão da tradição da benzedeira, que era uma coisa muito comum no interior do Brasil, que ainda até há, mas há, como eu posso dizer assim, muito raramente, né? É uma tradição até muito bonita, mas que vem se perdendo também. É aquilo que eu disse, né? Parece que se conservam as coisas ruins e acabam-se com as coisas boas. Então eu acho que esse conto ele é justamente símbolo disso tudo. Então Dita pega novamente o terço que havia deixado ao lado da vela enquanto providenciava a comida do cachorro e sussurra palavras incompreensíveis, agitando no ar o buquê de ervas. Faz o sinal da cruz com o buquê repetidas vezes, enquanto fala em voz alta. Eu te benzo pelo nome que te puseram na pia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo. Deus nosso Senhor que te cure, que te acuda nas tuas necessidades, seja o mau quebranto, inveja, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade. Eu que nasci no interior, ainda moro no interior, apesar de hoje a cidade onde eu morar tem áreas mais de cidade grande do que de cidade pequena do interior. É uma coisa com a qual eu mais ou menos convivi, uma tradição da qual eu ouvi bastante falar também e que hoje em dia praticamente não existe mais, então eu fiquei bastante apegado a esse conto. Bom pessoal, acho que é isso. É um livro gostoso de ler, tá? É um livro de, como eu disse, de 104 páginas. Toca em questões bem interessantes da nossa sociedade e eu acho que é um livro bem interessante para você ler aí no final de semana. O Erva Brava, com essa capa linda, uma edição muito boa da Fósforo. É o primeiro livro que eu leio da autora, o primeiro livro que eu leio dessa editora. E é isso, pessoal. Se você já leu esse livro aí, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês já leram outros livros com essa temática, podem me indicar. Vamos bater um papo aqui nos comentários. Beleza? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!